Os vizinhos consideravam que a jovem havia enlouquecido. Ela costumava andar pelas ruas falando sozinha, dizendo que seu filho estava vivo. Os vizinhos tentavam ajudá-la, mas Daniela estava imersa em seu mundo interior. Era estranho que, a cada dia seus sonhos se tornavam mais vívidos. Sua avó aparecia em sonhos para ela e agora tinham longas conversas, mas assim que Daniela acordava não se lembrava do que tinham conversado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Daniela e sua avó residiam em um bairro humilde, afastado do centro da cidade. Muitas pessoas vinham de longe para se consultarem com a avó, que era uma benzedeira muito respeitada, apelidada de Índia. Sua ancestralidade indígena fazia com que neta e avó tivessem lindos cabelos longos e negros que viviam trançados, sendo uma característica das duas. Sua avó não cobrava nada a quem a procurava, mas recebia de bom grado a ajuda que lhe era dada por essas pessoas, já que viviam apenas com a pensão de seu falecido marido. Daniela não conhecia seus pais, pois sua avó sempre esteve ao seu lado durante toda a sua vida. Mesmo sem a presença dos pais, Daniela teve uma infância feliz e amorosa ao lado da avó. Não era difícil para ela entender que sua avó simplesmente curava e benzia as pessoas, era algo natural para ela. No entanto, a vida feliz de Daniela chegou ao fim quando sua avó adoeceu e nunca mais se levantou. Aquela que havia ajudado os outros durante toda a sua vida não pôde ajudar a si mesma. Daniela, não chore por mim. Mesmo se eu morrer, sempre estarei com você. Não tenha medo. Cuidado apenas com as pessoas que você irá se relacionar, cuide para que escolha alguém de bom coração. Não deixe que pessoas mais se aproximem de você. Não perca a luz que tem dentro de você. E se acontecer, irei até você em um sonho e te direi onde encontrar a verdade. A avó faleceu ao amanhecer, e os vizinhos ajudaram Daniela a preparar o enterro. Todos estavam muito comovidos com a partida da senhora, que sempre foi muito querida por todos. Ao voltar do enterro, a jovem observou ao redor da casa agora vazia, que parecia estranhamente desabitada sem sua querida avó. Daniela sentou-se na beira da cama e contemplou um monte de almofadas cobertas por uma colcha de renda. Não conseguia reunir seus pensamentos. Precisava de alguma forma continuar vivendo. No entanto, Daniela havia acabado de terminar a escola, e agora não tinha perspectiva de conseguir cursar uma faculdade. Ela precisava encontrar um emprego para poder se sustentar. Dani, você está em casa? Caio, um antigo colega de classe de Daniela, estava batendo na porta. Ele vinha pedindo-a em namoro desde a infância, mas a jovem apenas ria da proposta. Onde mais eu estaria? Suspirou Daniela abrindo a porta. Estou aqui pensando o que fazer agora. Foi exatamente por isso que vim. Ouvi minha mãe dizer que precisam de uma caixa no mercado. Vá conversar com eles, talvez te aceitem. Daniela correu imediatamente até o mercado, e no final do dia, foi contratada como nova caixa. O trabalho não era como a jovem imaginava, muitas pessoas não tinham paciência com ela e nos primeiros dias ela ouviu muitas grosserias, chorando ao final do dia ao perceber como as pessoas poderiam ser cruéis. No entanto, a jovem não desistiu, apesar de o trabalho proporcionar apenas uma renda modesta. No mercado, Daniela conheceu Márcio, um jovem educado e bem apessoado que foi gentil com ela enquanto passava suas compras. Começaram a conversar, e desde então Márcio passou a ir ao mercado com mais frequência, fazendo questão de esperar para ser atendido por Daniela, mesmo que tivesse que ficar esperando na fila enquanto outros caixas estavam vazios. Ele estava encantado com a beleza e simplicidade da menina e pediu ela em namoro, ali no caixa mesmo. Sem hesitar, Daniela aceitou e a partir daquele dia, ele a buscava no final de cada expediente. Márcio tinha 10 anos a mais que Daniela, mas, mesmo sendo uma pessoa bastante madura, frequentemente referia-se à opinião de sua mãe nas conversas. Daniela deveria ter notado que estava lidando com um típico filhinho da mamãe, mas a jovem era inexperiente e parecia que, se tivesse uma mãe, certamente ouviria sua opinião também. No dia em que Márcio decidiu apresentar Daniela à sua família, a moça se sentiu nas nuvens. Poucos meses depois que Daniela completou 18 anos, Márcio a pediu em casamento e ela, estando sozinha no mundo, estava feliz por fazer parte de uma nova família. Solitária e inexperiente, Daniela pensava que sua vida seria tão feliz e despreocupada quanto quando sua amada avó estava viva. Os pais de Márcio fingiram aceitar a ideia do casamento. No entanto, os pais tiveram uma conversa séria com o filho,
tentando persuadi-lo a não se casar com uma moça pobre. Infelizmente, seu filho estava obstinado, quase pela primeira vez em sua vida, e eles desistiram. Os pais de Márcio eram bons em fingir e sorriam docemente para Daniela, e ela não tinha ideia de sua verdadeira atitude em relação a ela. Em breve, o jovem casal se casou, e apenas um mês depois anunciaram aos pais que estavam esperando um bebê. Nesse momento, Daniela já havia deixado seu emprego no mercado. Os pais de Márcio insistiram que ela não deveria trabalhar como caixa, sentindo vergonha diante de seus conhecidos por ter uma nora envolvida em um trabalho tão pouco prestigioso. No dia em que, durante uma ultrassonografia, foi revelado que Daniela teria um menino, Márcio foi a pessoa mais feliz do mundo. Ele trouxe para sua esposa um enorme buquê de flores, e sua mãe deu à noiva um anel de ouro expressando sua gratidão pelo futuro neto. Meu marido e eu sempre sonhamos com um menino tão inteligente quanto o nosso Márcio. Veja como ele era fofo, entregou à nora fotos da infância de seu filho. É necessário que o bebê se pareça com o Márcio. Ele será um menino tão fofo. De alguma forma estranha, segundo as palavras da sogra, parecia que Daniela poderia influenciar de alguma maneira na aparência e habilidades mentais do futuro filho. Além disso, soou como se os pais de Márcio realmente não quisessem que o bebê se parecesse de alguma forma com Daniela. Na véspera do nascimento, Daniela sonhou com sua avó, que por alguma razão chorava e balançava a cabeça ao olhar para a neta. Daniela acordou com um sentimento incompreensível de ansiedade. Algumas horas depois, as contrações começaram, e ela não teve mais tempo para refletir sobre o significado desse sonho. No início, tudo estava bem no hospital, e o médico tranquilizou Daniela dizendo que a preparação para o parto estava indo conforme planejado. Mas então, tudo mudou repentinamente. Uma enfermeira irrompeu na sala de pré-parto e exigiu que Márcio saísse. Ela vai ter uma cesárea. Você não tem nada a fazer aqui, precisa sair, disse a ele. Estamos tendo um parto normal. Não há indicações para cirurgia, argumentou Márcio. A enfermeira começou a gritar, e o médico ordenou que Daniela fosse preparada urgentemente para a cirurgia, após um olhar sério que a enfermeira deu a ele, parecendo neste momento que ela era a chefe ali. Nesse momento o médico mudou suas feições e disse que tudo havia mudado, sendo necessário que Daniela fosse urgentemente para a sala de cirurgia. Márcio e Daniela tentaram argumentar, mas ninguém os ouviu. Daniela foi levada ao centro cirúrgico, e o jovem não conseguia ficar parado sem entender o que poderia ter acontecido. Caminhava de um lado para o outro no corredor, ouvindo os sons da sala de cirurgia, e por um momento, até ouviu o choro de um bebê. A ideia de que seu filho tinha nascido cruzou sua mente, com seu coração batendo de felicidade, e suspirou aliviado. Márcio estava pronto para correr até Daniela e o bebê, mas o médico que operou Daniela saiu para falar com ele depois de uma longa espera. Sinto muito. Seu filho nasceu morto, disse secamente. Márcio não podia acreditar no que estava ouvindo, ficou confuso. Ouvi um choro de bebê, disse ele. Esse bebê nasceu de outra mulher na sala de cirurgia ao lado. Ouvi o choro do bebê de outra pessoa, respondeu o médico num tom que não admitia objeções. Sua esposa recuperará a consciência logo, e você precisará falar com ela para evitar histeria. Ela é muito jovem, terá mais filhos. Daniela havia sido sedada e não podia acreditar no que Márcio lhe contou depois que ela acordou. Não podia acreditar que seu pequeno bebê, que ainda ontem se movia em seu ventre e chutava com perninhas pequenas, seu amado e tão esperado filho, se foi para sempre. Não acreditava, mesmo quando lhe mostraram o corpo sem vida do recém-nascido, e ela se recusou a olhar. Márcio mesmo cuidou do enterro do filho. Ia até a pequena sepultura e chorava por horas. Daniela começou a se afastar cada vez mais de seu esposo, insistindo teimosamente que seu filho estava vivo, irritando Márcio cada vez mais com suas palavras. A avó vinha até sua neta em sonhos, olhando para ela e chorando, mas por alguma razão não podia dizer nada, como se não tivesse forças. Daniela sentia que algo estava muito errado em sua vida, mas não conseguia entender exatamente o que estava errado ou o que poderia fazer para consertar isso. Sua sogra constantemente virava Márcio contra ela, convencendo-o de que não haveria utilidade em Daniela. Olhe para ela. Não só deu à luz a um bebê morto, mas também perdeu a razão. Ela continua insistindo que seu filho está vivo. Nunca vai visitar a sepultura do filho. Você precisa se divorciar dela, senão todos nós enlouqueceremos aqui. E, após 6 meses, o jovem casal se divorciou.
Daniela voltou para sua antiga vida e se instalou na casa de sua avó, que agora pertencia a ela. Viveu reclusa por alguns meses enquanto recebia a pensão do marido. Algumas pessoas ainda batiam à sua porta à procura da avó Indy e Daniela sentiu que poderia tentar fazer o mesmo que ela, benzendo as pessoas com as ervas, como sua avó havia lhe ensinado desde pequena. Os vizinhos consideravam que a jovem havia enlouquecido, ela costumava andar pelas ruas falando sozinha, dizendo que seu filho estava vivo. Os vizinhos tentavam ajudá-la, mas Daniela estava imersa em seu mundo interior. Era estranho que, a cada dia seus sonhos se tornavam mais vívidos. Sua avó aparecia em sonhos para ela e agora tinham longas conversas, mas assim que Daniela acordava não se lembrava do que tinham conversado. Certa noite, ao orar para que se lembrasse de tudo que sua avó lhe dizia em sonho, Daniela teve um ainda mais lúcido. Sua avó dizia a ela que seu filho estava vivo e que se chamava Pedro. Daniela sussurrava enquanto dormia, dizia: meu filho se chama Pedro. Como posso encontrar você? Sua avó então lhe respondeu em sonho que ela não se preocupasse em encontrá-lo, pois em breve eles se encontrariam. Daniela não compartilhava seus sonhos com ninguém, mas às vezes sentia que estava enlouquecendo. No entanto, ansiosamente esperava noite após noite para voltar a conversar com a sua avó. Nas noites seguintes, sua avó lhe mostrou Pedro em sonho. Ela apareceu caminhando segurando em suas pequenas mãos entregando-o para Daniela. Ela o segurava nos braços, acariciava seus cabelos lisos e negros assim como os seus. Daniela não queria acordar para não sair dos sonhos e sempre que podia se deitava tentando adormecer, mas não era assim que funcionava, os sonhos não aconteciam sempre que ela desejava. Caio, seu antigo amigo, ia visitá-la sempre que podia, tentando fazê-la feliz de todas as maneiras possíveis desde que ela voltou para a casa da avó, mas Daniela ainda não permitia que ele se aproximasse. Caio não se impunha, apenas estava lá oferecendo uma mão amiga à mulher solitária quando ela precisava. Já fazia dias que a avó não aparecia mais nos sonhos de Daniela, como se tivesse levado seu neto pela mão, deixando de incomodar a neta. Daniela continuou fazendo os benzimentos às pessoas que batiam à sua porta. Os motivos eram os mais variados, desde dores no corpo até pessoas que se diziam possuídas. Todos saiam de lá dizendo que se sentiam melhores e curadas. Logo Daniela ficou tão requisitada quanto sua avó. A notícia de uma jovem benzedeira que fazia milagres se espalhou por toda a cidade. Daniela não sonhou mais com a amada avó e nem com seu filho. Sentiu que finalmente havia encontrado seu propósito na vida, ajudar as pessoas. Todos os que a conheciam elogiavam como ela estava melhor, parecendo mais aterrada a esse mundo. Caio ficou feliz ao ver a amiga bem e ela permitiu que ele se aproximasse mais. Certo dia, Daniela estava fazendo o almoço com o mantimento das doações que recebia. Ultimamente ela estava vivendo muito bem perto de quando voltou a viver ali, já que ela era muito requisitada. A campainha tocou e Daniela desligou o fogão. Ela sabia que poderia ser mais um de seus atendimentos. Bom dia! Daniela abriu a porta e se deparou com uma moça de mãos dadas com um menininho de aproximadamente 3 anos. Bom dia, você é a neta da Índia? Disseram que você benze as crianças. Disse a mulher, enquanto Daniela olhava fixamente para a criança. Sim, pode entrar. Daniela abriu a porta desconcertada e tentando manter a concentração. O que está acontecendo com ele? Daniela perguntou se agachando na altura da criança, enquanto ele segurava delicadamente em seus cabelos longos trançados. Ele está tendo sonhos muito agitados, fala que sonha com a vovó, mas ele nunca conheceu as avós, elas faleceram muito antes dele nascer. Estou preocupada. Daniela olhava fixamente para o menino, pensando em como ele era parecido com o seu filho nos sonhos que tinha. Deve ser coisa da minha cabeça, a Daniela imaginou. E como você se chama, meu pequeno? Daniela perguntou docemente ao menino. Pedro, ele respondeu com sua vozinha infantil. Nesse momento, Daniela imaginou que seria muita coincidência e seu coração bateu acelerado ao lembrar do que sua avó havia lhe dito em sonho. Não se preocupe, em breve vocês vão se encontrar. Daniela então se virou para a mulher que acompanhava a criança e perguntou. Qual a data de nascimento do Pedro? A mulher, acreditando que Daniela já estava começando o atendimento à criança, lhe deu todas as informações, data de nascimento, local, nome do pai e da mãe, onde moravam e trabalhavam. Daniela tentou manter a calma durante todo o atendimento, pediu licença e foi até a cozinha pegar as ervas para benzer a criança. Sozinha na cozinha ela viu que suas mãos estavam tremendo. Era ele, seu filho, ele estava dentro de sua casa com uma mulher que dizia ser sua mãe. Aconteceu como sua avó tinha lhe dito.
Mas o que ela deveria fazer agora? Ela ouviu uma voz dizendo em seu ouvido que ela teria que provar que aquela criança era seu filho e para isso, não havia nada melhor que um teste de DNA e assim, Daniela armou um plano. Ela pegaria uma pequena mecha do cabelo do menino dizendo que seria para fazer aqueles sonhos pararem e para que o menino dormisse em paz. E assim o fez, benzeu o menino e com uma pequena tesoura pegou uma mechinha do cabelo do menino. Daniela pediu que a mulher voltasse em uma semana para que ela continuasse a benzê-lo, o que a mulher concordou sem hesitar, pois aqueles sonhos da criança estavam atormentando. Agora, Daniela não podia perder nem um minuto. Precisava urgentemente fazer um teste de DNA e finalmente entender se aquele era seu filho ou se estava enlouquecendo. Caio, seu vizinho, ainda estava acordado quando Daniela irrompeu em sua casa com olhos ardentes, segurando um pequeno pacote em seu punho. Caio, preciso da sua ajuda. Preciso encontrar urgentemente um laboratório para enviar uma amostra de DNA. Não posso dizer mais nada por enquanto, caso contrário, você pensará que enlouqueci. Na manhã seguinte, ele a levou para a cidade com a pequena mecha de cabelo negro que agora significava tanto em sua vida e ela o segurava contra o peito com medo de perdê-la. Daniela estava aterrorizada com a possibilidade de estar enlouquecendo. Enquanto aguardava pelo resultado, ela não dormiu nem se alimentou direito. O resultado do teste de DNA estava pronto, e ela segurava o tão desejado documento em suas mãos. Caio, abra para mim, por favor, eu não consigo. Isso deixou Caio intrigado. Ele abriu o envelope e disse: grau de parentesco de 99%. Daniela deu um grito de alegria. Eu sabia. Eu sabia que ele não estava morto. O amigo olhava para ela sem entender. Depois que sua adrenalina e lágrimas cessaram, Daniela contou tudo a Caio sobre o que vinha acontecendo ultimamente. Ele sabia, é claro, que ela havia perdido o filho, mas nunca acreditou na possibilidade de ele estar vivo. Além disso, ela continuava procurando por ele, e o fato de ela ter encontrado o filho vivo em outra família parecia mais delírio de uma mulher louca. No entanto, o documento era oficial e real, sem dúvida. Mas como? Como você o encontrou? Você tem certeza de que não é uma bruxa? Caio não conseguia encontrar explicações para tudo o que estava acontecendo. Não importa agora, preciso ir buscar meu filho. Vamos atrás dessas pessoas que pegaram ele e resolver isso imediatamente. Quando chegaram ao endereço onde a mulher disse que moravam, inicialmente, foram confundidos com golpistas. Quando Daniela causou escândalos, dizendo que não sairia sem seu filho, chamaram a polícia. Ela mostrou um documento afirmando que era mãe de um menino específico, mas onde estavam as provas de que realmente era Pedro e que era seu filho biológico? Quando realizaram novos testes, houve uma verdadeira comoção. Daniela apresentou uma denúncia policial contra os pais de Pedro e os médicos do hospital, que fizeram declarações contra ela, tentando encerrar o caso o mais rápido possível. No entanto, Daniela se apegou à família com firmeza. Agora estava 100% certa de que ele era seu filho e não o deixaria ir, mesmo à custa de sua própria vida. A polícia decidiu realizar novos testes. Que surpresa quando esse teste também indicou que o menino era de fato filho de Daniela. Agora não havia mais dúvidas e a polícia começou a investigar por que Pedro havia vivido na família de outra pessoa todos esses anos. A investigação chegou até a exumação do corpo do bebê que foi enterrado como filho de Daniela há 3 anos, comprovando que o bebê morto era o verdadeiro filho do casal que estava com Pedro. Márcio, que já havia esquecido sua ex-mulher, mas ainda visitava o túmulo de seu filho, ficou completamente chocado quando descobriu que o filho estava vivo e que sua ex-mulher nunca esteve louca. Todos entenderam que a troca ocorreu durante o parto. O médico que operou ambas as mulheres foi detido e admitiu que realizou a troca dos bebês, pois um deputado e empresário muito proeminente em sua área havia pagado para que a equipe não deixasse sua esposa saber que estava carregando um bebê morto. A quantia era muito alta, o que fez os dois envolvidos aceitarem a troca. Além disso, o deputado os ameaçou, dizendo que conseguiria comprovar que o bebê havia morrido por negligência médica, caso não aceitassem a oferta. Olha, estávamos apavorados. Eram uma família muito influente. Poderiam ter pensado que éramos responsáveis pela morte do bebê. Poderiam nos levar a julgamento ou algo pior. Entrei em pânico e decidi realizar uma cesárea em outra mulher e dar o bebê para essas pessoas. Foi terrível, mas nem sequer percebi o que estava fazendo naquele momento. Depois, foi ainda mais aterrorizante confessar minhas ações. Foi uma confissão terrível.
As pessoas não conseguiam acreditar que um médico se rebaixaria tanto. Mas agora, pelo menos, entendiam como essa confusão com os bebês poderia ter acontecido. Daniela pegou a guarda de Pedro, o deputado foi preso e sua esposa, Paola, ficou completamente desolada por ter sido enganada e envolvida em uma trama tão cruel. Não foi uma situação fácil, o menino teve que conhecer sua mãe biológica e se acostumar com ela. O médico e a enfermeira foram condenados, e a maternidade do hospital iniciou investigações rigorosas, revelando uma série de violações, embora não tão graves. Foi difícil para muitos na época. No entanto, Daniela estava feliz pela primeira vez em anos. O menino se acostumou rapidamente a ela. Paola, a esposa do deputado, que foi tão vítima quanto Daniela, conseguiu manter contato com a criança e Daniela uniu a ele como madrinha. E ela ajudava financeiramente para que nada faltasse ao menino. Um ano depois, Paola se casou novamente e logo teve sucesso em engravidar e deu à luz uma menina sob a vigilante supervisão de médicos. Daniela ficou feliz por ela, agradecida ao destino e à sua falecida avó, que cumpriu sua promessa e não a deixou desprotegida mesmo após a morte. E você, já foi a uma benzedeira? Acredita que coisas podem ser reveladas em sonhos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.